Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. O vídeo de ontem nós estávamos falando, que passei então um bom período afastada, né? Parei então aí aquela continuidade todos os dias, dando continuidade na série, nos temas, né? Pra gente então chegar junto numa conclusão. Tive então esse período de pausa. Nessa pausa, como eu havia falado, muitas coisas aconteceram. Tive umas aulas extras para que então eu pudesse ter mais base, conteúdo e firmeza naquilo tudo que eu estou aqui falando. Porque a vida é uma escola, aprendemos, nos deparamos com situações que nos fazem refletir, mas ter a ousadia de querer entender melhor tudo isso que está acontecendo ao seu redor, com você, no exato momento em que você está parado, né? Você está apenas vivendo, acorda para viver, e do nada as coisas ao seu redor começam a mudar, a criar situações para que você possa então agir. E como você vai agir? A partir do momento que você está lá deitado na cama. Deitado na cama, acordei para uma nova vida. De repente, a porta, não, antes mesmo disso, vem os seus pensamentos, vem aquela sensação: acordei, e agora? Como vai ser hoje? Como vou lidar hoje com a situação que ficou para trás ontem? Qual será a minha atitude? Tudo isso é que começa já a mudar as coisas. Os primeiros pensamentos, a primeira gratidão de ter acordado e a primeira certeza de que você vai sobreviver a esse dia. E você vai entender tudo isso que aconteceu nesse seu dia sem peso, com sabedoria. Aí então a porta às vezes se abre e vem então aquela luz lá de fora, que é a luz do dia. E aí você se depara com pessoas falando coisas, com coisas que você está vendo acontecer, às vezes você não pode fazer nada. E coisas que você pode fazer, mas que também pode mudar todo o seu rumo do seu dia. O ficar em silêncio traz muitos benefícios, mas às vezes traz ao outro a certeza de que você é o bonzinho ou a boazinha. Porque se você não se manifesta, se você fica às vezes em silêncio, é sabedoria, mas ao mesmo tempo também pode dar aos outros aquela garantia de que você pode ser atropelado pelas palavras, pela ignorância do outro. O falar o que você pensa tem um peso grande. Deixar para falar as coisas certas no momento certo é inteligente, mas não se defender quando alguém vem com uma porretada para cima da sua cabeça também pode dar o pensamento do outro que ele pode estar fazendo sempre isso e que você então pode aceitar tudo isso pacificamente, tolerando as atitudes. É um contexto, é um conteúdo muito amplo e muito difícil de ser falado, porque depende muito de como é as outras pessoas que estão te atingindo. Então, você tem que ser audacioso, audaciosa, querer então, antes mesmo de agir, estudar a reação e como o outro reage a determinadas atitudes que você venha a reagir também. Então, nem todo mundo você pode atirar uma pedra, nem todo mundo você pode atirar uma pena, nem todo mundo você pode ficar quietinho e não fazer nada. Então, estudar o outro e ver a posição que você deve tomar com relação às situações que você vive com cada pessoa. É única. Cada pessoa é única. Por quê? Porque ela vem trazendo com ela
passados únicos que são só dela. Como eu havia falado nos vídeos todos que estão aí, se vocês podem começar lá desde o início, nós não viemos desse mundo sozinho. Nós viemos trazendo cargas genéticas de toda uma geração. Vamos falar aqui um absurdo. Estamos trazendo desde lá de Adão e Eva. É isso mesmo. Toda aquela carga psicológica, aquela falta de entendimento da falta do pai, da ausência do pai, das normas e as regras do pai, de como eles então agiram a partir disso, como os filhos deles agiram a partir disso, as intrigas, as brigas, a falta de entendimento ou entendimento, como isso se gerou a partir disso, é a nossa família. Então viemos de geração em geração, geração em geração. Era a época da pedra, exemplo. Então tinha muito que ser aprendido, tinha muito que ser evoluído, para que então hoje nós até temos mais base de conhecimento, que antes de atirar uma pedra, a gente saiba entender o outro. De por que o outro age daquela maneira. Por que então ele não tira uma reflexão de entendimento das nossas atitudes? Por que então nós agimos dessa forma para que ele ou ela então pudesse então agir dessa forma com a gente? Essa é a realidade. É muito difícil no calor do momento, né? A gente então pensar, essa pessoa, ela vem de uma carga genética muito pesada. O bisavô dela judiava da bisavó, porque ele era judiado pelo pai dele. Começa a entender isso. Então ele achava que judiar da bisavó era tão normal porque ele passava por esse processo com o pai dele. Então ele judiava, né? E aí ela começou a judiar dos filhos porque ela era judiada. E os filhos então cresceram achando que fazer aquilo era educação. Era fazer o outro entender as normas e as regras. Aí isso foi passando de geração em geração. Os costumes, o jeito de lidar com as coisas. Porque tudo parecia tão real, tão normal. É assim que tem que descascar a laranja e ponto final. Porque meu pai me ensinou a descascar a laranja desse jeito. E se não descascar a laranja desse jeito, se pôr ela muito próximo do rosto, pode espirrar em você. Então você descasca longe, mas que isso não te afete. Eu me livro do aborrecimento. Entende isso? É isso que acontece. Eu aprendi que eu tenho que fazer exatamente isso, porque isso veio de geração em geração. Um foi passando para o outro que isso era normal, que era assim que tinha que agir, independente de como o outro ia se sentir. Imagina que o outro é a laranja e você então aprendeu que sim, naquele momento descasca a laranja. E de como você vai descascar a laranja, a violência, o ato, o jeito que você vai tratar essa laranja que é o outro, descascando ela com cuidado, falando com cuidado com a pessoa sobre os erros dela, corrigindo ela, descascando com cuidados nas palavras, muda muita coisa. Agora preste atenção. Eu aprendi que tem que descascar rápido a laranja, independente se vai ferir a casca da laranja, vai causar cortes que vão sangrando essa laranja que é o outro, porque eu aprendi que nessa hora você tem que ser rígido, você tem que bater mesmo para que a pessoa possa aprender, ferir lá no íntimo. Então eu entendo que essa é a minha forma de agir, porque eu aprendi de
geração em geração, que essa é a maneira exata. Eu não quero saber se essa laranja, ao descascar ela, vai ficar toda ferida. Não. Aí, essa laranja tá ali toda descascada, que é o outro que foi ferido, toda cheia de lesão. Aí você entende que esse ser cresce, que ele vai para uma nova família, para uma nova vida, e o outro pega nele, que é a laranja. Só que essa laranja não tem mais aquela casca protetora do nascimento, que é a ingenuidade, que é a pureza. Ela já é descascada, toda lesionada, e dependendo do jeito que o outro venha tratar essa laranja, quer dizer, pegar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, vai pegar exatamente como você for pegar uma laranja e ela está lesionada, dificilmente você vai pegar em lugares que não estejam lesionados. Você vai acabar atingindo algum lugar naquela laranja que está cortada, que está afetada, que está magoada, que ficou lá então registrada aquela situação daquele momento, naquela laranja. Então vai doer, vai sangrar, vai voltar tudo de novo, o passado lá do primeiro dia em que foi descascada essa laranja. Então não é culpa também das pessoas que venham a vir para a nossa vida, se elas de repente falam uma palavra que atinge aquele lugarzinho na laranja lá que está ferido. Por quê? Porque ficou frágil aquele local. Porque algo relacionado no cotidiano ali vai fazer ela se afetar, vai fazer aquela partezinha ficar frágil e doer novamente. Então, o ser humano é assim. Ele é uma laranja que outros descascam, e de como você vai ficar, e ainda pior, de como o outro vai pegar você que já está todo descascado, todo ralado, é que vai prejudicar um ao outro. Então, tratar essa laranja a partir do momento que você sai da união familiar, de todo aquele resgate de conhecimento, de base, do que quem sou eu, quem foram meus pais, a minha descendência, o que eles causaram em mim, como eu fiquei e como eu vou a partir disso para a vida de uma nova pessoa. O outro não conhece tudo isso. Então é aonde que começa a aparecer os conflitos. Porque eu peguei em você exatamente naquele local em que eu sou ferida. E aí, todos têm que ter conhecimento de base para lidar com essas situações. Como é que o outro vai saber se aquele comportamento dele atingiu justamente aquela parte frágil minha? Só vivendo junto, vivendo próximo, para saber que isso é uma ferida que tem que ser tratada. Não, mas muito pior que isso é que tem muitas pessoas que, além de ser descascada, lesionada pelo passado, elas não conseguem procurar tratamento para si mesmo. Elas procuram que o outro trate-a. Entendem? Não procuram se curar, procuram que alguém o cure. Fica lá aparecendo doenças, fica lá então aparecendo tudo que tem aparecido hoje, a ansiedade, a angústia, a depressão, o sentimento de necessidade do outro. Porque aquele vazio lá da descascar a laranja, que de repente o pai, pela natureza que ele também foi descascado, ele achava que naturalmente devia aprisionar o filho, exemplo assim, para que ele ficasse em solidão, para que ele refletisse o castigo, refletisse tudo aquilo que ele fez. Sinais bons para quem tem uma boa cabeça, sinais ruins para quem não tem uma boa cabeça. Leva a entender que pode sim judiar do outro, que pode sim deixar o outro abandonado.
E ele então cria dentro de si uma necessidade do perdão do outro, para que o outro venha se fazer presente na vida dele, para que a vida dele fique completa. É o mesmo em não consigo ficar sozinho. Não consigo viver nessa vida sem alguém do meu lado me posicionando para me levantar da cama. Dessa necessidade da presença do outro na minha vida. Porque se o outro não me ama, a minha vida não está boa. Eu preciso desse outro na minha vida. E essa precisão, essa necessidade te aprisiona num quarto e te volta lá no passado, quando você ainda era uma semente e em fase de crescimento, quando você estava quase entendendo o que era o mundo real, alguém vem e começa a te descascar e te lesionar. Vamos falar mais disso amanhã. Fiquem com Deus e com Ele, e amanhã nos falamos.